Depois do Dana White, Joe Rogan é sem nenhuma dúvida a voz mais influente do MMA. E tem muita gente que vai argumentar que nos Estados Unidos a voz dele na verdade é a mais influente. Vide a audiência de mais de 100 milhões de pessoas dada a Donald Trump na reta final das eleições americanas. Basta lembrar que o agradecimento do Dana na posse do novo presidente foi direcionado justamente ao poderoso Joe Rogan, dono do podcast com maior audiência no mundo. Essa realidade cria dois fenômenos. Em primeiro lugar, graças ao sucesso retumbante e ao patrimônio, Rogan não precisa do UFC. Ele comenta os eventos que quer porque gosta, não precisa daquela fonte de renda para nada. Rogan ganha muito mais fora do UFC do que dentro. Se bobear, ele perde até dinheiro para estar no UFC. Então existe ali uma autonomia para discordar, ter opinião própria. Por exemplo, há alguns anos, quando o Dana White urinava em Fedor Emelianenko, ele dizia que o careca estava maluco, que aquele era o melhor peso pesado de todos. Hoje em dia, enquanto o Dana se desdobra para promover a liga de tapas na cara, o Power Slap, Joe Rogan é crítico, corneta. Disse ontem mesmo que seria melhor pro mundo, pro ecossistema dos esportes, se Dana tivesse investido no kickboxing e não no Power Slap. Ao mesmo tempo, há uma lealdade óbvia, e como tudo que o Rogan fala reverbera muito, toda hora o cara é acusado de ser garoto de recados do UFC. Tipo o cara que tem trabalho de jogar ao público uma narrativa ou um fato até então desconhecido. Tô falando isso porque ontem Rogan fez uma dessas revelações bombásticas que só alguém com o prestígio dele teria acesso. Abre aspas. Me disseram que o Pereira lutou com uma mão quebrada e Norovírus contra o Ankalaev. Ele lutou com o dedo do pé quebrado antes. Quando venceu o Iri, tava com o joelho fudido. Entre parênteses, norovírus é uma espécie de gastroenterite que causa diarreia, vômito, febre, é terrível. Lutar com esses sintomas e uma mão quebrada realmente deve ser complicado. Eu sei que todo lutador sobe baleado de alguma forma, 100% deles, mas vocês vão concordar que existem problemas e problemas. Vamos lá, em primeiro lugar, se o Rogan meteu essa ao vivo no maior podcast do mundo é porque a fonte é quentíssima. Não diria se fosse papo furado. E é a primeira vez que estamos ouvindo essa história. Não tinha saído até então nada do Poatan e da equipe. E vamos combinar que eles vêm sendo bastante criticados nas redes sociais e teriam motivação para se defender, justificar a má atuação. Isso tá com cara de papo privado, de vestiário, que chegou no ouvido do Dana, do Hunter Campbell ou alguém desse quilate e foi direto para o Joe Rogan. Esse é o meu chute. A primeira pergunta que faço logo de cara é, porra, por que o Poatan lutou nessa condição? Entendo que muita gente depende dele. Se saísse, inclusive, o pay-per-view podia ser cancelado, A luta principal passaria para Justin Gaethje vs Rafael Fiziev 2. Cumpriu o que foi prometido, assinado também é muito bacana, corajoso, mostra até um certo grau de desprendimento do material do cinturão, Porque é um cara muito vaidoso, jamais aceitaria perder o precioso naquelas condições. Mas, ao mesmo tempo, enfrentar Ankalaev zoado poderia representar e representou a perda do título, E levou uma vida inteira de trabalho para chegar nele. O russo, claro, reagiu imediatamente à revelação, que, de certo modo, diminui um pouco o trabalho dele. Abre aspas. Joe Rogan disse que o Alex lutou com a mão quebrada e norovírus. Quando atletas sobem no octógono, ninguém tá 100%. Me ofereceram a revanche em agosto e já disse sim. Mas se ele não estiver pronto, enfrento qualquer um, não importa. Resposta digna, justa, do lado dele o que pode ser feito? Dá a segunda oportunidade, com bastante tempo de preparo, recuperação. Afinal, Alex já tinha 3 defesas de título, foi duplo campeão, é muito popular, já quebrou o galho da empresa várias vezes. O ponto do vídeo é o seguinte, o campeão Ankalaev, mesmo recebendo a partir de agora percentual de pay-per-view vendido, não tá a fim de esperar o atleta mais rentável da categoria, o Poatan. O bicho tá com pressa, sabe-se lá por quê? Ou quer encaixar mais 2 lutas em 2025, aproveitar o tempo perdido no passado, enquanto não arranjava a luta, ou pensa igual o resto da galera do Daguestão, que para cedo. O fato é que ele recebeu essa proposta para lutar em agosto, na última quarta-feira, dia 18, e tá agoniado, porque ainda não recebeu a resposta do adversário ou uma posição oficial da empresa. Vamos lá, vocês conhecem o Poatan. Em qual cenário ele rejeitaria uma disputa pelo título daqui a 5 meses? Só tem 3 possibilidades aqui. Ou o UFC ainda não falou com ele, preferiu tratar primeiro com o campeão, ou o Poatan já disse sim e não deram a devolutiva pro Ankalaev, ou o brasileiro tem algum problema, não vai poder lutar em agosto e a fila vai seguir o seu curso. Esse problema, claro, teria que ser grave para tirar o Poatan de uma oportunidade daqui a 5 meses. A gente estaria falando de uma cirurgia. Será que tem a ver com a mão ou com o joelho e o tempo não bate? É uma hipótese. A única certeza é, se a fila seguir, teremos, em agosto, Ankalaev versus Jiri Prochazka, quem o russo chama de ninja falso
ou lutador tecnicamente terrível. Porque Iri é o número 2 do ranking, só parou no Poatan. Vem de vitória impressionante sobre o Jamal Hill e é um dos lutadores mais empolgantes já vistos no MMA. Pessoal, são 37 lutas profissionais ali. 35 terminaram em nocaute ou finalização. A gente está falando de 95% de letalidade, morte certa para ele ou para o adversário. Sem contar no serviço prestado. Casar um lutador tão agressivo e único como ele contra alguém com fama de burocrático e chato é uma forma de valorizar, tentar fazer com que o campeão, o russo, decole. Até porque o Ankalaev vai ganhar um crédito aí, né? Topa entreter o público enquanto o Poatan tá fora. 99% dos campeões esperariam o adversário mais rentável voltar. A minha única dúvida aqui é se essa suposta arrumação seria boa ou ruim pro Alex. Porque para pra pensar, se o doidão, o esquisito do Iri acha uma combinação e deita o daguestanês, o serviço tá feito. Ankalaev não tem direito à revanche imediata, rala da fila. Poatan tentaria voltar a ser campeão contra o seu maior freguês. Então ficar de fora, esperar para curar lesões e ver o que acontece entre esses dois pode não ser tão ruim. Por outro lado, o Poatan vai completar 38 anos, a juventude não tá mais no seu corner. Esperar até o final do ano, mais uma, 2 rodadas, sabe-se lá quando, pode ser ruim. Vamos aguardar aí uma posição oficial do brasileiro, ver se ele consegue dar as caras em agosto ou não. Eu já disse aqui no canal que deixar o tempo passar essa altura do campeonato é uma aposta arriscada demais. Agora, definitivamente, ainda é melhor lutar alguns meses mais velho do que sem uma mão e com dor de barriga. Mas claro, esse é apenas o meu ponto de vista, os meus 2 centavos, o que acha dessa situação entre Poatan e Ankalaev. Será que deixa passar o Iri Prochazka, vamos ver o que dá, e aqui vamos consertar os problemas ou não? Atinge, tenta agora, vamos pra forra o mais cedo possível, custe o que custar. Comenta o que você acha aqui embaixo, se puder deixar o like ajuda muito a gente com o algoritmo aqui do YouTube. E não perde a minha resenha de ontem, em que eu falei sobre Leon Edwards. Ele seria a maior farsa da história do UFC? Clica no link aqui do lado e confere o meu ponto de vista sobre o que vimos no último fim de semana. Grande abraço a todos, obrigado pela audiência de sempre e até amanhã.